meu pessoal lindo, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo depois de muito tempo. Faz 3 meses que eu fiz meu último vídeo, mas tô de volta agora com mais inspirações em português. Demorei tanto, na verdade, porque eu tava pensando numa forma de fazer meus vídeos, porque eu não queria fazer esses todo só react, todo tipo de vídeo que os gringos fazem. Eu não quero fazer isso, porque eu tenho muito mais que fazer, digamos que só isso, e que falar que só isso. Mas hoje eu queria falar sobre as expectativas que eu tive antes de ir pro Brasil e a realidade que eu vi depois. Eu fui 2 vezes pro Brasil. A primeira vez fiquei 1 mês, a segunda 3 meses no total. E da primeira vez, na segunda vez, a minha visão mudou completamente. Porque a primeira vez era tudo flores, era tudo bonito, porque era meu sonho ir pro Brasil. Eu fui sozinha, fiquei 1 mês e nesse mês fiquei 2 semanas no Rio, 2 semanas em Salvador de Bahia, e essas 4 semanas passei muito bem. Então, eu tive uma visão, assim, muito boa de tudo. Tenho amigos brasileiros que já tinham me falado sobre certas coisas. Por exemplo, falaram que era muito perigoso e tal, antes de eu ir. Mas quando eu fui, eu vi que não era assim como eles falaram. Aí eu falei, eles exageram muito. Só que a segunda vez que eu fui, aí eu vi que talvez não exageravam tanto, né? Porque aí eu vi as realidades na segunda vez. Mas eu também quero falar de coisas positivas. Então, a primeira coisa, por exemplo, era uma coisa engraçada. Porque isso pode ser ignorância minha, mas isso faz muito tempo antes de ir pro Brasil. Aqui as imagens que eles normalmente mostram de brasileiros não são brasileiros de, digamos, descendentes europeus, somente brasileiros de descendência africana, e são muitos dessas pessoas também que vêm aqui, que você vê como brasileiro. Então, muitas pessoas aqui, por exemplo, têm essa visão de que brasileiro é negro, assim, é negro ou assim misturado, compado, assim, mas não branco como europeu, de olho azul, assim, como por exemplo Gisele Bündchen, assim. Aqui o pessoal se surpreende com isso, ver uma pessoa assim. Então isso é uma coisa que tá muito assim na mídia, que eles mostram, por exemplo, o carnaval é sempre pessoas assim mais negras, né? Então não mostram assim tanto a variedade de etnias no Brasil. Aqui não, e eu percebi que não só na Alemanha aqui, mas também na França tem muitas pessoas igual que pensam, que acham que brasileiros, que não tem brasileiros, o que tem poucos, não tem essa imagem primeira do brasileiro ser brasileiro de descendência europeia, né? Então essa foi uma coisa, mas isso é ignorância mesmo. Mas depois eu vi, porque eu lembro que uma vez na igreja eu tinha conhecido um brasileiro e ele era branco, loiro, de olhos azuis. E tinham outros brasileiros também, mas os outros brasileiros encaixavam assim no estereotipo, assim, digamos que aqui as pessoas têm do brasileiro típico, né? Encaixava nesse estereotipo. Só que esse meu outro amigo não encaixava pra nada, porque ele era total, poderia ser assim, alemão. Então assim, todo mundo ficava, não, você é brasileiro? Aí ficava, você é brasileiro? É brasileiro mesmo? E eu fiquei surpresa mesmo, porque
Nunca tinha visto assim. Eu falei, você é brasileiro mesmo? E aí todo mundo tava rindo de mim, porque é assim que eu aprendi que no Brasil tem de tudo, tem realmente de tudo, né? Mas com isso já aprendi. Então, passamos para a segunda coisa. Antes de eu ir, eu pensava que, por exemplo, a comida, eu achava que era muito mais apimentado, mas para nada. E quando minha mãe ela foi comigo a segunda vez também, ficou umas 2 semanas assim, e foi comigo. E tem, por exemplo, tem várias comidas que são muito parecidas na comida africana, né? Ela falava também, mas eu achava que a comida era muito mais que era apimentada, mas nada. E aí ela só tá acostumada com comida apimentada, porque quase toda a comida africana é completamente apimentada. Ela não come nada que não for nada de pimenta, assim. Ela acha que é plano, que não tem gosto, sem gosto, assim. E aí, quando chegamos ao Brasil, toda a comida era assim. Eu gostei. Eu achei também que tem variedade. Só que, por exemplo, às vezes tinha muito carboidrato. Por exemplo, aqui quando você pede um prato no restaurante, normalmente o prato tem um carboidrato, tem legumes, tem outras coisas, mas só um carboidrato, não dois. Mas lá, por exemplo, tinha arroz, um carboidrato, mais batata, 2 carboidratos, mais feijão, ainda carboidrato. Então, muito carboidrato. E eu não esperava isso na comida, mas em geral eu gostei. Meus amigos me tinham falado também que eu como muito feijão, arroz, assim. Eu falei, nossa, essa gente não tem outra comida só arroz, feijão, porque tava falando muito sobre isso. E arroz, feijão também, em outras culturas se come, mas nem é tanto especial, né? Pra se mencionar tanto e pra comer, sobretudo, todo santo dia arroz com feijão. Aí eu falei, não é possível, que eles comem todo dia. Aí fiquei surpresa que realmente eu vi que sempre é acompanhado quase toda a comida, muita comida com arroz, feijão. Falei, essas pessoas não enjoam disso, de arroz com feijão. E eu, na verdade, enjoei depois de algumas semanas já, quando fiquei 3 meses já, depois de algum tempo, enjoei já do arroz com feijão, assim, tanto. Outra coisa de que eu tinha outras expectativas foi as viagens, por exemplo. Quando eu fui a segunda vez, porque como eu tinha mais tempo, eu achava, vou poder viajar muito pelo país, porque é um país muito grande, tem muitos lugares que eu ainda não tinha visto. Aí eu queria viajar de um estado pro outro, sei lá. E aí eu vi os preços realmente eu vi que, porque uma amiga já tinha me falado que é bastante caro viajar no Brasil, mas quando eu vi, fiquei realmente caro, porque aqui vocês conseguem, como os países são mais pequenos também, mas tem também muitos voos de aerolíneas baratas, assim. Tem voo por 30 euros, 40 euros. Você pode, de boa, assim, amanhã pegar um voo e ir pra Espanha da Alemanha por 40 euros. Aqui não tem muito custo isso. Então, por isso aqui é muito mais fácil para pessoas, mesmo eles não tendo muito dinheiro, viajar. Viajar aqui não é um luxo. Mas eu vi que no Brasil era um pouco mais complicado. Por exemplo, pegar um voo, porque os preços dos voos não são baratos para nada. Essa foi uma coisa que eu me surpreendi também, que eu esperava que fosse diferente. E outra coisa que eu me surpreendi bastante também foi uma coisa que eu fiz também um vídeo sobre isso. E isso foi
a sociedade, assim, ó, o construto da sociedade, porque aqui, por exemplo, não existe tanto a diferença de classes sociais. Aqui você quase não percebe quando você vê uma pessoa. Você não percebe tanta diferença de classe social. E o pessoal aqui na Alemanha, sobretudo, não dá tanta importância. Né? Porque é um país social. Então todo mundo é mais considerado como assim igual. Mesmo se existissem classe, claro, mas não são tão marcadas. Mas eu vi que, por exemplo, quando fui para o Brasil, eu achava que, como é um país misturado de muitas etnias, muitos descendentes diferentes, aí eu pensava que é muito legal porque é um país todo misturado. Mas quando eu fui, eu percebi que não era tão misturado assim como eu achava, não. Porque tinha muito essa marca de classe social. E aí você vê, por exemplo, em certos bairros, quando fui, por exemplo, caminhar com minha mãe pelo Rio de Janeiro, pela Zona Sul, a minha mãe, sem eu falar nada, ela falou: mas onde estão as pessoas negras aqui? Não se vê. E eu falei: infelizmente aqui não tem sim, claro, mas não se vê. Eles não costumam, por exemplo, ou frequentam os mesmos lugares que as pessoas de, por exemplo, descendência europeia, que são muitas das vezes, infelizmente, as pessoas com o poder econômico mais forte, né? Que é também, assim, muito essa desigualdade também, que eu não me esperava tanto, assim. Então, disso eu falei também com uma amiga brasileira quando eu estava lá, e ela falou: nós nem frequentamos, por exemplo, o shopping. Eu falei: mas como assim? Ela falou: sim, desde novinha meu pai já me falou de lugares que não era para nós, como pessoas negras, frequentar. E eu vi essas coisas, me chocaram tanto, porque eu falei: nossa, num país assim, onde realmente tem mistura linda, assim, de todos os povos, e aí é muito segregado. Isso é a palavra, é muito segregado. E eu não achava que fosse assim tão forte, mas eu vi quando eu fiquei 3 meses lá, eu vi realmente com que forte, assim, é muito um país não tem pessoas, sim, tem muita variedade, mas é muito segregado, porque aqui você pode ser, aqui normalmente, por exemplo, dentro de um ciclo de amigos, eu tenho amigos do mundo inteiro, realmente, é como um arco-íris, e aqui não se seleciona tanto por classe. Aqui ninguém fala: eu sou de classe mídia, eu sou de classe social, sei lá, ninguém fala isso aqui. Então, não é tão marcado. Aqui as pessoas se misturam muito mais. Tem também casais muito mais misturados de culturas diferentes. Aqui é muito normal ver isso. Mas eu vi que no Brasil não era tão normal assim, não. Sim, isso é uma coisa que me surpreendi bastante. E também a desigualdade me surpreendeu bastante também. Por exemplo, ter um bairro super, super rico, por exemplo, o Leblon, e pegado uma favela, ou seja, isso não entrava na minha cabeça, como é possível assim, essa diferença tão grande, mas pegada assim, porque isso também aqui você não vai ver assim, né? Por exemplo, em Paris existem bairros periféricos, só que eles são periféricos. Aí o pessoal que mora lá dentro de Paris não vai. Por exemplo, em Paris, na França, se chama banlieue. E aí, muitas pessoas que moram em Paris jamais vão lá.
Mas aqui na Alemanha isso também não existe. Isso também é um fenômeno de França. Mas aqui também isso também não existe, porque eu me surpreendi com isso também quando eu fui morar na França. Só que no Brasil nem era tão assim só periférico, mas pegado um bairro a outro, por exemplo, ou mesmo dentro do bairro rico tem favelas e coisas assim que eu não consegui entender como é possível assim. Mas isso é assim. Então, essas foram algumas coisas que marcaram muito minha visão, porque eu tinha muito uma visão diferente, uma expectativa diferente antes de ir. Então, essas foram as coisas mais marcantes para mim. Quero agradecer por assistir esse vídeo e até a próxima vez. Tchau, tchau!